Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Pascal e o Teorema de Arquimedes. Então, para começar, o Teorema de Pascal. Ele vai dizer o seguinte, que um aumento ou uma diminuição, então isso aí é um incremento, uma variação, né, da pressão em um ponto de um fluido incompressível, então um fluido incompressível é um líquido, em equilíbrio, ele é transmitido para todos os pontos do fluido. Então, se você variar, né, a pressão, você vai ter lá uma variação em todos os pontos. Então, vamos imaginar aqui, né, nesse tubo que nós temos, nesse formato estranho, né, se você conseguir variar a pressão aqui, você variou a pressão em todos os pontos, inclusive nesse. Então, você tem aqui uma força aplicada numa certa área. Tá? Então, se você aplica uma força aqui nessa área, você vai ter uma outra força que vai surgir aqui, né, maior, porque a área aqui é maior, ou seja, a pressão, né, o que variou a pressão num ponto, variou em todos os pontos. A mesma coisa vai usar aqui, né, no nosso esqueminha aqui de elevador hidráulico. Você faz uma pequena força aqui e do outro lado você consegue erguer um carro. Né? Então aqui um desenho esquemático, né, de um elevador hidráulico, aqui um desenho esquemático de uma prensa hidráulica. Tá? Já o Teorema de Arquimedes, ele vai dizer o seguinte, que todo sólido imerso ou parcialmente imerso em um fluido em equilíbrio recebe a ação de uma força chamada empuxo, de direção vertical e sentido para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Né? Peso é massa vezes gravidade, então é o peso do líquido. Tá? E massa você pode escrever como um produto de massa específica vezes volume. Né? Então o empuxo é uma força vertical para cima, né? E que tem intensidade igual ao peso do fluido deslocado. Então vamos lá, vamos ver, né, o que representa isso na hora que a gente está falando de flutuabilidade. Então você tem aqui um corpo parcialmente imerso, então ele não desloca, né, todo um volume igual ao volume dele, ele desloca menos. Né? E veja, essa porção, né, do líquido que foi deslocado, né, tem uma massa que é equivalente à massa do corpo. Tá? Quer dizer, o fluido é mais denso que o corpo. Então essa é a condição para ele ficar parcialmente imerso. Então você pega, por exemplo, um navio, né? E se ele está flutuando é porque a densidade dele é menor que a da água, porque se fosse maior ele afundava. Pô, mas o navio é feito de aço, tá? Mas ele é feito mais de grandes espaços vazios. Se ele fosse feito totalmente de aço, ele afundava. Né? Quando você tem um corpo totalmente imerso, então aí ele está em equilíbrio, né, no meio do líquido, então aí você vai ter que a densidade do fluido é igual à densidade do corpo. Né? Então você vai fazer mergulho, você quer ficar numa posição de equilíbrio, né, dentro do líquido, né, dentro do mar. Então a sua densidade tem que ser igual à densidade da água do mar. Só que a densidade do seu corpo é menor. Então o que você faz? Você coloca chumbo, né, na cintura, tem um cinto que você coloca, ainda mais porque você vai com um cilindro de gás nas costas, né? E aí você tem que fazer que a sua densidade seja igual. Né? Aí surge um outro problema, você respira. Então ao respirar a sua densidade vai, né, sendo alterada. Então a tendência é de você ficar oscilando, né? Você enche os pulmões, tende a subir. Você esvazia, você tende a descer. Então uma das dificuldades no mergulho, né, ou talvez a primeira que você enfrenta, é de você conseguir manter uma posição, né, sem tanta variação na hora que você está mergulhando. Tá? E quem é que vai afundar? Né? Bem, quem vai parar lá no fundo não vai ficar nessa posição, ele vai descer, né? Aí seria num dado momento ele está afundando, né? É aquele cara que é mais denso, né? Então a densidade do líquido é menor que a densidade do corpo. Então esse aí ele vai lá para o fundo, tá? Então vamos começar fazendo alguns exemplos, né? Com o teorema de Pascal. Vou pegar aqui a nossa mesinha. Vamos lá. Então, deixa eu fazer a leitura do exercício, né, para você, né? Uma força vertical de intensidade F atuando sobre o êmbolo menor de uma prensa hidráulica
mantém elevado a um peso de 400 newtons, como mostra a figura. Sabendo que a área do êmbolo é 8 vezes a área menor, determine o valor de F. Então, agora sim, né? Vamos lá. Então, no caso aqui, você quer saber qual é o valor da força, né? E você tem o valor do peso que está ali. Então, ele falou que isso aqui, né, são 400 newtons, tá? E você quer saber qual é o valor da força que você tem ali. E você sabe que a relação de área é de 1 para 8. Então, vamos simplificar, né? A força que você vai fazer vai ser de 50 newtons. Tá feito. Facinho, né? Teorema de Pascal, né? É bastante tranquilo você está fazendo aí. Segundo exercício. Um garoto de 24 kg vê um vendedor de bexigas infladas com gás hélio e pede à mãe 10 delas. Bem, a mãe compra apenas uma, alegando que, se desse todas, o menino seria erguido do solo por elas. Inconformado com a justificativa, o menino queixa-se a sua irmã, que no momento estudava empuxo, perguntando-lhe qual seria o número máximo daquelas bexigas que ele poderia segurar no solo. Considerando o volume médio de cada bexiga de 2 litros, estime o número mínimo de bexigas necessário para levantar o garoto, né? Em seus cálculos, considere que a massa específica do ar é igual a 1,2 kg por metro cúbico e que 1 litro é igual a 10 a menos 3 do metro cúbico. Despreze as massas do gás e das bexigas. Então, vamos lá, né? Vamos considerar somente, né, que a bexiga acabou deslocando uma massa de ar, né, e que o peso dessa massa de ar venha a ser justamente o empuxo, né? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Tem ali o desenho da bexiguinha, né? Então vamos lá, vamos considerar agora o seguinte: qual é o empuxo que uma bexiga está recebendo? Então vou ter aqui o seguinte: empuxo é igual a massa específica do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes o G. Então, a intensidade do empuxo vai ser o quê? 1,2 vezes 10 a menos... Melhor, 1,2 kg por metro cúbico, né? Que ele deu. Tá? Aí, o volume, sim, é de 2 litros. Então, é 2 vezes 10 a menos 3. E o G é igual a 10. Então, o empuxo é igual a 2,4 vezes 10 a menos 2 newtons. Isso uma bexiga, né? Aí agora vamos pegar aqui o seguinte, o peso do menino. O peso do menino, né, é igual a massa vezes a gravidade. A massa, ele falou que é de 24 kg, o G é igual a 10, então isso vai dar 240 newtons. E agora virou uma regra de 3, né? Então deixa eu acertar aqui a ponta desse negócio que está um pouquinho grossa. Então, você tem que 2,4 vezes 10 a menos 2 newtons corresponde a um balão. E quando você tem 240 newtons, isso vai corresponder a x. Tá? Então, esse x vai ser igual a 10.000. Então, na verdade, não eram 10 balões, mas sim 10.000 balões. Tá? Certo? Terceiro exercício. Em uma atividade experimental, um estudante pendura um pequeno bloco metálico em um dinamômetro. Em seguida, ele imerge inteiramente o bloco pendurado em um determinado líquido contido numa proveta.
o bloco não encosta nem no fundo nem nas paredes da proveta. Por causa dessa imersão, o nível do líquido na proveta sobe 10 centímetros cúbicos e a marcação do dinamômetro se reduz em 0,075 newtons. Represente o bloco imerso no líquido e as forças exercidas sobre ele, nomeando-as, e determine a densidade do líquido. Então vamos lá. Então, olha, eu já peguei o desenho pronto, porque ficar desenhando aqui nessa mesinha ninguém merece, né, gente? Então já está aí as forças, né, peso, empuxo e tração, né, que o dinamômetro está exercendo. Então, essa figura aí já está representando, né, o item A do exercício. Tá bom? Não é fácil nem escrever, quanto mais desenhar nessa mesa. Item B, né? Então, no item B, deixa eu voltar lá no nosso exercício e ver o que ele está pedindo. Determinar a densidade do líquido. Então, tá bom. Então, para calcular a densidade, eu tenho que o volume que subiu ali é de 10 centímetros cúbicos. Tenho que a variação, né, foi de 0,075 newtons. Quer dizer que a massa do fluido deslocado é de 7,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Como eu sei que massa específica é igual a massa por volume, né? Então isso vai dar 7,5 vezes 10 a menos 3 dividido pelo volume, né? Que é de 10 vezes 10 a menos 6. Então, isso aí vai ser 750 quilogramas por metro cúbico, tá? Então é um líquido que é menos denso que a água, tá bom? Vamos passar agora para o nosso exercício 4. Duas esferas de mesmo volume e densidades diferentes, ρ1 e ρ2, caem sem atrito através de um fluido de densidade R. Determine as forças que atuam nas esferas e a razão das acelerações em cada uma das esferas. Então vamos lá, vamos ver isso aí. Bem, então já tem aí o desenho, né? Então vamos lá. Você tem as esferas, estão atuando ali empuxo e peso. Então vamos considerar que o empuxo, né, ele é igual ao peso do líquido deslocado. Então o empuxo ele é igual a ρ V vezes G. Não vou usar R não, ele colocou, ali estava R, mas a densidade deve ser ρ, tá bom? Então isso seria para o empuxo numa esfera. Já o peso de uma esfera é igual a ρ da esfera vezes V vezes G. Então, se você pegar, né, aqui no caso, o item A, até mesmo se você quiser colocar que o empuxo na primeira esfera venha a ser ρV vezes G, né, o empuxo 2 é a mesma coisa, porque se o volume é o mesmo, né, como o líquido é o mesmo, então isso não vai mudar. Agora, para as esferas, muda o valor do peso. Então aqui vai ser ρ, densidade da primeira, o volume é igual. Aí você vai pegar o peso da segunda, é igual à densidade da segunda, vezes o G, o V vezes o G. Bem, desse modo, então o item A já está feito, falta fazer agora o item B. Você sabe que força resultante, né, vai ser igual o peso menos, né, o empuxo. Tá? Então, vamos calcular para a primeira esfera. Né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar massa da primeira vezes a aceleração da primeira vai ser igual a ρ da primeira esfera, que é a densidade, ou massa específica, vezes o volume, vezes o G. Isso menos, né, massa específica da esfera, vezes o V, vezes o G. Então, V vezes G pode ser colocado em evidência. E você sabe que massa é densidade vezes o volume. Então, a aceleração da primeira
né, vai ser igual, né, vamos lá, vai ficar ρ da primeira esfera menos o ρ da segunda, o ρ do líquido. Isso que multiplica V vezes G. E é tudo dividido pela massa, e a massa dessa primeira esfera vem a ser o quê? Vem a ser ρ vezes V. De modo análogo, você poderia fazer essa mesma conta para a segunda esfera. Então, aí você iria obter o quê? Ó, vou deslocar um pouquinho aqui para poder escrever a outra. Então, de modo análogo, você pode dizer que a aceleração da segunda esfera vai ser, vamos lá, já aproveitar aqui a parte que vai ser comum. Então, aqui vai entrar ρ da segunda esfera menos a densidade do líquido, que eu estou considerando ρ e não R como estava enunciado, né? E aqui vai ficar ρ da segunda esfera. Tá? Então, né, agora eu vou dividir um pelo outro. Né? Então, quando você vai dividir um pelo outro, né, aquele que é a razão entre as acelerações, tá? Então, aí você vai ter que fazer uma continha e vai simplificar. Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar ρ E1 menos a densidade do líquido, né, vezes V vezes o G, que é dividido por ρ E1, densidade da esfera 1, vezes o V. E agora vamos pegar a equação do 2. Então vai ficar aqui, ó, densidade da segunda esfera menos a densidade do líquido vezes V vezes o G, dividido, né, por densidade da segunda esfera vezes o V. E agora a gente pode simplificar isso aqui. Então vamos lá, essa parte e essa parte simplificam, né? Esse com esse também, né? E agora você vai ter ali uma razãozinha para fazer a continha aí. Portanto, a aceleração da primeira pela aceleração da segunda vai ser igual. Vamos lá. Vamos fazer essa conta primeiro aqui em cima. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 1 menos a densidade do líquido, né, sobre a densidade da esfera. Então, densidade da esfera 1. E embaixo vai ser análogo. Então, vai ficar 1 menos densidade do líquido sobre a densidade da esfera 2. Opa. Tá aí a nossa resolução. Né? Deixa eu até afastar um pouquinho para você ter uma visão geral da resolução aqui, ó. Até que ficou bonitinho, né, gente? Próximo assunto relacionado vai ser a hidrodinâmica.